Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, bom dia para todos, irmãos e irmãs. Hoje, nessa terça-feira, dia 7, graças a Deus, 7 de janeiro, ano novo. Vamos então pedir a bênção de Deus hoje para a reflexão da palavra de Deus nessa terça-feira. E a palavra que nós vamos meditar hoje é Marcos, capítulo 6, versículos 34 ao 44. Desde já, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com a sua comunidade. Vamos então iniciar a meditação da palavra. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide e ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje então nós temos essa passagem em Mateus, capítulo 6, sobre a multiplicação dos pães, onde se revela primeiro e antes de tudo a compaixão de Jesus. Como a gente pode notar, a compaixão de Cristo que o move a fazer alguma coisa por essa multidão faminta, que já estava há alguns dias ouvindo a sua palavra. A compaixão é um dos pilares da fé na nossa vida. E Jesus, ele olha para as pessoas, olha para aquele povo e as vê como uma ovelha sem pastor. É um povo que não tem um líder, que não tem uma direção. Ovelhas sem pastor, não tem quem as oriente, quem as proteja. Então, Jesus as alimenta fisicamente porque ele multiplicou o pão, mas alimentou também essas pessoas espiritualmente, o que é muito mais profundo e significativo. Então, nós temos aqui a multiplicação pelo ato da fé, porque eles confiaram em Cristo. Eram apenas 5 pães e 2 peixes, como nos diz aqui o evangelista Marcos, e era insuficiente para eles conseguirem saciar milhares de pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus. Então, eles tiveram a coragem de partilhar o pouco que eles tinham, 5 pães e 2 peixes, e Jesus, com esse pouco de alimento, ele abençoou a vida de muitos. Veja como que é o poder, né, da partilha, como funciona. E Jesus ali ele fez um banquete para aquelas pessoas, não apenas um banquete físico para alimentar a fome física, mas um banquete para a alma deles também. Ou seja, eles experimentam a presença de Deus e experimentam aqui uma vida plena. É como se eles estivessem num paraíso, vamos dizer, assim mesmo que na terra. Mas eles experimentam uma plenitude ali tão grande com a presença de Cristo. Ou seja, é uma satisfação que eles sentem muito além dos bens materiais. Mas eles sentem uma comunhão com Deus e uma comunhão uns com os outros. Isso muda completamente toda a realidade. É quase que uma visão perfeita daquilo que o mundo deveria ser. E infelizmente nós não somos. Uma comunhão com Deus e uma comunhão uns com os outros. E o povo faminto, que naquele momento se encontra diante de Cristo, é um desafio para os discípulos, não era exatamente um desafio para Cristo. Cristo sabia exatamente o que fazer. Mas os discípulos, em certo momento, tiveram necessidade de dizer a Jesus: Mestre, vamos despedir o povo para que eles vão aos locais de venda e possam comprar alguma coisa para comer, porque eles estão com bastante fome. Ou seja, Jesus, por outro lado, ouve o que eles têm a dizer, que eles estão preocupados com a necessidade de saciar as pessoas famintas, mas por outro lado Jesus ele convida eles a confiar em Deus, convida eles a agir com fé. Isso seria para nós um grande ensinamento, porque a gente tem que, pela fé, superar limites. Existe uma situação desafiadora ao redor,
existe um problema, existe uma dificuldade, e a gente precisa agir com fé para superar os nossos limites e ir além. Ou seja, mesmo que a situação pareça impossível, e de fato, parecia mesmo irremediável aquilo, era muito pouco alimento para uma grande multidão. Então, agir com fé e agir além dos limites é que é o nosso desafio nesse momento. E Jesus o chama à ação aqui, porque Jesus ele nos inspira nesse momento a cultivar a compaixão em nossa vida, a compartilhar os nossos recursos e colocar a nossa fé em ação. Então é um desafio que entremeia a nossa vida. E, de fato, a gente precisa aprender com essa palavra hoje, que é esse evangelho, que a compaixão é um ponto de partida para a ação. Depois a gente precisa entender o ensinamento de Cristo, pois a fé move montanhas. Jesus disse isso, a fé pode mover montanhas. Ou seja, a gente vê os pães, a gente vê os peixes, uma realidade muito limitada, muito pouco alimento. Mas Jesus vai nos ensinar, a fé move montanhas, a gente tem que agir com fé na nossa vida. E depois a gente tem o ensinamento aqui da comunhão, porque essa refeição proporcionou a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Então a comunhão é o objetivo final do reino de Deus, né? Pois bem, o que a gente aprende hoje, podemos trazer de lição para a nossa vida? Como é que a compaixão nos inspira a viver nesse nosso mundo tão sem compaixão, por exemplo? É uma pergunta para a nossa meditação hoje desse evangelho. Depois, quais as limitações que temos que superar para seguir Cristo em nossa vida e ser fiel ao seu chamado? Vamos pensar nessa realidade, pedindo a Deus que ilumine a nossa vida, nos abençoe nesse dia. E vamos agora concluir com a nossa bênção final. Não se esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, bom dia, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.